Ele fala ali que o Gandhi, né? Ele coloca no livro dele, né? Que o Gandhi é um charlatão, né? E aí, Nissa? Aí eu queria ouvir a tua explicação, cara, sobre isso, né? Quando ele fala do Gandhi, quando a gente vai falar lá da Revolução Indiana, dessas questões, né? Da busca pela paz. E aí, Gandhi era um charlatão? Então, reza a lenda que nos bastidores da Índia, o Gandhi era chamado de 171, né? Sim. O particular 171. Cara, Antes de você continuar, pode falar, assim, Thiago. Ó, falando em 171, o Mateus 13 deve ser conhecido seu. Deve ser o cowboy. Deve ser o cowboy. Ele Ah. falou assim, ó, Al Gore 171. Ele já falou o quê? 171. Al Gore 71. E aí- Esse é um assunto para daqui a pouco. Aí ele... daqui a pouco. E ele perguntou se o Joseph Stalin se enquadra em qual, né? O Joseph Stalin dentro da parada do comunismo, né? Do socialismo. Ele É que se assim, auto-intitulava comunista. tanto o Stalin, quanto o Hitler, quanto o Mussolini, todos totalitaristas. Todos totalitaristas. Hitler, Totalitarista. totalitaristas. A terceira via mesmo. Totalitarismo mesmo. Os três são Parceiro do totalitaristas. Getúlio aí, ó. Não, Parceiro era do só- Getúlio, era Eu só não pra queria encerrar o falar, assunto. mas você Sim, me entra em sim. Getúlio Vargas. Desculpa aí, Você parceiro me do Getúlio. complica, porque a galera Parceiro até do hoje Getúlio. não se decide se o Vargas era de esquerda, o que ele era, porque o Vargas Eu tenho era. certeza. O Vargas é de esquerda, mas ele É igual apoia- o Vargas que a gente conhece. mas ele apoiava o totalitarismo de direita, e depois ele deixou de apoiar o totalitarismo de direita para apoiar os Estados Unidos. Vargas Ele era trocou, inteligente. ele era um baita de um camaleão, né? Na verdade, o- ele era inteligente. Exato, você falou bem, a palavra que eu sempre falo pros alunos em sala de aula. É Galera, isso. Getúlio Vargas... Professor, mas Getúlio Vargas era o quê? Eu não consegui entender. Inteligente. Ele era inteligente, isso mesmo. Ele era inteligente. Ele era um típico governante. Exatamente. Exato. Mas voltando desculpa, ao voltando Gandhi. pra Voltando Gandhi. ao Gandhi. Voltando pra Gandhi. Gandhi, Até cara, bebê pra é falar muito do Gandhi. citado, né, cara? O Gandhi é muito citado em 171, várias situações, em séries, às vezes, em filmes, né? E ele é muito visto como referência da busca pela paz, o mensageiro da paz, o Gandhi é muitas vezes visto, Só pra né? dar um exemplo disso daí, não sei se alguém já ouviu falar nesse jogo Civilization. Tem como você escolher o Gandhi pra jogar com ele. Você monta um império se o Gandhi fosse um imperador, né? É impossível você fazer arma nuclear com o Gandhi, ele é muito pacífico. Nossa, que piada. Nossa. É pior que é verdade, não é, É mentira. sério? Ah, é verdade isso aí. É verdade. No jogo não tem como fazer arma nuclear com o Gandhi porque ele é muito pacífico. A briga dele vai ter que ser na faca mesmo. Né? O Gandhi ele ficou conhecido por esse pacifismo por conta da resistência pacífica, né? Em relação ao imperialismo inglês e aquela toda a história. O Gandhi, ele era malandrão. Ele era malandrão. Por que ele era malandrão? Porque o cara tinha moral dentro da Índia. E daí o que acontecia? Ele fazia os protestos dele lá e mandava ele pra prisão. E ele começava a fazer greve de fome lá na prisão. E aí os guardas ficavam com o orifício na mão do Gandhi morrer de fome lá, né? Porque daí os caras iam se ferrar, né? Tipo, pô, o Gandhi morre aqui, a gente tá tudo ferrado. E daí os caras, vamos dizer assim, abriam uma brechinha pro Gandhi, né? Não, Gandhi, vamos dar uma moralzinha pra você aqui e tal. O Gandhi, ele era ligeiro. Ele era muito esperto, mas assim... Até diz, né? O próprio livro fala, né, Tiago, do preconceito Sim. que existiria de Gandhi Exato. com o pessoal negro, né, e tal, e Isso. tudo mais. Cara, o Gandhi, ele é, assim, eu não consigo imaginar a paz celestial dos Cavaleiros do Zodíaco presente no Mahatma Gandhi, assim. Ele devia ter os surtos dele, né, com certeza. Ele devia odiar alguma coisa, né. Ele não devia ser a paz em pessoa, tipo assim, pô, não brigava com ninguém, nem com a mulherada, então feinho também, né? Estragadinho né? ele também, não pegava ninguém quase. Mas às vezes essa resistência pacífica era uma revolta dele por não pegar ninguém. Pode Mas ser. não tinha Sei história lá. de que ele tinha um harém? não é bem um harém, mas tinha à disposição as seguidoras e tudo mais, como guru da, né? É ali. tipo aquelas seguidoras dos vídeos de funk, assim, mais ou menos, né? Tipo daquele naipe, assim, né? E tal. Mas tinha, né? Mas assim, Tinha. eu acho que assim, o Gandhi, eu não tenho propriedade para falar do Gandhi como grande 171, porque eu acho que ele teve uma grande influência na resistência pacífica, mas com certeza, né? O Gandhi tinha as presepadas dele lá e não é possível, né? Porque a gente pega uma Inglaterra que podia ter um poder muito grande sobre a Índia naquele momento e eles podiam matar o cara e falar, meu, vamos cancelar mais um CPF aqui.
e deixaram o Gandhi de boa. Com certeza ele tinha os contatinhos dele, vamos dizer, lá dentro. Eu acho bacana isso que você falou, assim, porque realmente, quando você lê as mensagens de Gandhi, a profundidade por trás de cada frase, de cada, né, mensagem que ele deixa para a humanidade, ela impacta, assim, quem lê, quem medita sobre, né? Então é difícil falar que ele não influenciou aí uma geração inteira, gerações, né, vamos falar a verdade. É igual o Dalai São Lama, né? gerações, Igual o Dalai Lama. Dalai Lama, o Tibete, Baita de um meu, político, se for ver. Tibete Putz, era uma... faria. Vamos classificar o Tibete como uma monarquia absolutista, vamos dizer assim, né? Mais ou menos nesses modos. Dos chineses, né? Exato. E você passa toda aquela ideia do Dalai Lama como uma coisa à la Gandhi. E não era muito bem assim no Tibete, né? A parada era meio estilo absolutismo.